1 Reis 12. Roboão dirigisse a Siquém. Ali tinha reunido todo Israel para constituí-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, ainda refugiado no Egito por causa do rei Salomão, soube desse acontecimento e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e Jeroboão e toda a Assembleia de Israel foram falar com Roboão, dizendo: Teu pai impôs sobre nós um jugo muito pesado. Tu agora alivia a opressão de teu pai e o jugo tão pesado que nos impôs e te serviremos. Ele respondeu: Podeis ir. Voltai a mim daqui a 3 dias. Depois que o povo saiu, o rei Roboão foi aconselhar-se com os anciãos que assistiam Salomão, seu pai, quando ainda estava vivo. Perguntou: Que conselho me dais para que eu responda a esse povo? Disseram-lhe: Se hoje deres ouvido a esse povo e te puseres a seu serviço, se acatares seu pedido e falares com diplomacia, eles serão seus servos para sempre. Mas ele desprezou o conselho que os anciãos lhe deram e foi aos jovens que foram criados com ele e agora eram seus assessores. Perguntou: Que me aconselhais que responda esse povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai impôs sobre nós? Os jovens que tinham sido criados com ele, responderam: A esse povo que te disse, teu pai aumentou o nosso jugo, tu alivia-o, falarás assim: Meu dedo menor é mais grosso que o lombo de meu pai. Meu pai vos impôs um jugo pesado, eu aumentarei vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos aceitarei com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo vieram ter com Roboão, conforme o rei dissera: Voltai no terceiro dia. Desprezando o conselho que os anciãos lhe tinham dado, o rei respondeu ao povo com dureza. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens: Meu pai aumentou o vosso jugo, eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo. Foi assim que o Senhor havia disposto para confirmar a palavra que tinha falado por meio de Aías de Silo a Jeroboão, filho de Nabate. Quando todo Israel viu que o rei não os queria ouvir, responderam-lhe: Qual é a nossa parte com Davi? Qual nossa herança com o filho de Jessé? Para tuas tendas, Israel. Agora vê a tua casa, Davi. E Israel voltou às suas tendas, mas os israelitas que moravam na cidade de Judá eram governados por Roboão. Quando o rei Roboão enviou o chefe do trabalho imposto a Adoniram, o grupo dos israelitas o apedrejou até a morte. O rei Roboão subiu rapidamente em seu carro e conseguiu fugir para Jerusalém. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até hoje. Depois que todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo. Reuniram um conselho e constituíram-no rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi a não ser a tribo de Judá. Roboão chegou a Jerusalém e reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros escolhidos para lutar contra a casa de Israel e devolver o reinado a Roboão, filho de Salomão. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Semei, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim e o resto do povo. Assim fala o Senhor: Não subais nem luteis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa. Fui eu quem fiz o que hoje aconteceu. Eles deram ouvido à palavra do Senhor e voltaram para casa como o Senhor ordenara. Jeroboão fortificou Siquém na montanha de Efraim e lá se estabeleceu. Depois saiu dali e fortificou Efanuel. Jeroboão refletiu consigo mesmo: Como estão as coisas? O reinado pode voltar à casa de Davi. Se esse povo continuar a subir à casa do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifício, seu coração se voltará para o seu soberano, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subir a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Instalou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também santuários nos lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, sem serem levitas, e instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança de que era celebrada em Judá, e subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, oferecendo sacrifícios aos bezerros que mandara fazer, e estabeleceu em Betel sacerdotes dos lugares altos que tinha fundado, e subiu ao altar que tinha constituído em Betel. No
quinto dia do 8º mês, data marcada por ele arbitrariamente. Celebrou assim a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. 1 Reis 13. Eis que um homem de Deus veio de Judá e chegou a Betel por ordem do Senhor, enquanto Jeroboão estava no altar queimando incenso. O homem gritou em direção ao altar por ordem do Senhor: Altar, altar. Assim diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho, cujo nome será Josias, e sobre ti sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que agora sobre ti oferecem sacrifícios. Ossos humanos serão queimados sobre ti. No mesmo dia, deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se partirá e a cinza que está sobre ele será espalhada. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus gritava em direção ao altar em Betel, estendeu sua mão desde o altar e ordenou: Prendeu este homem. Mas a mão que estendera contra ele enrijeceu e ele não pôde dobrá-la de volta. O altar se partiu e as cinzas do altar se espalharam conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado em nome do Senhor. Disse o rei ao homem de Deus: Aplaca ao Senhor teu Deus e pede por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor e o rei teve a mão restituída como era antes. O rei falou então ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa para te alimentares e eu te darei um presente. O homem de Deus respondeu ao rei: Ainda me destes a metade de tua casa. Não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água naquele lugar. Assim me foi ordenado pela palavra do Senhor: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho pelo qual fores. Ele voltou então por outro caminho, não por aquele pelo qual viera a Betel. Ora, morava em Betel um profeta já velho. Seus filhos foram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram a seu pai também as palavras que ele dissera ao rei. Seu pai disse-lhes: Por qual caminho ele foi? Os seus filhos mostraram-lhe o caminho que o homem de Deus de Judá tinha tomado. Então ele disse aos filhos: Preparai-me o jumento. Preparando o jumento, o profeta montou, foi atrás do homem de Deus, e ao encontrá-lo sentado debaixo de um terebinto, disse-lhe: Não és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu. Disse-lhe: Vem comigo à minha casa para comer o pão. Ele disse: Não posso voltar e ir contigo, nem comer pão, nem beber água naquele lugar, pois assim me foi dito pelo Senhor: Não comerás pão e não beberás água lá, nem voltarás pelo caminho pelo qual fores. Ele retrucou: Eu sou um profeta semelhante a ti. Um anjo do Senhor falou-me, dizendo: Leva-o contigo à tua casa para que ele coma pão e beba água. Enganou-o e levou-o consigo. Na casa, o homem comeu pão e bebeu água. Ora, enquanto estavam à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que convidara o homem de Deus vindo de Judá. Ele gritou para este: Assim fala o Senhor. Por que desobedeceste a palavra do Senhor? Por que não observaste a ordem que te deu o Senhor teu Deus? Mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te proibiu comer pão ou beber água. Por isso teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o tinha levado preparou-lhe o jumento e ele partiu. No caminho, um leão o atacou e matou. Seu cadáver ficou jogado no caminho e o jumento ficou parado de um lado do cadáver e o leão do outro. Alguns homens de passagem viram o cadáver jogado no caminho e o leão ao lado dele. Foram contá-lo na cidade em que morava o velho profeta. Ao ouvir isso, o profeta que o tinha desviado do caminho disse: É o homem de Deus que desobedeceu a palavra do Senhor. O Senhor o entregou a um leão que o dilacerou e matou, de acordo com a palavra do Senhor que este mandou anunciar-lhe. Disse a seus filhos: Preparem-me um jumento. Tendo eles preparado o jumento, ele partiu e encontrou o cadáver jogado no caminho, o jumento e o leão ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o cadáver nem atacado o jumento. O profeta tomou o cadáver do homem de Deus e colocou-o sobre o jumento e levou-o de volta à cidade para pranteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver em seu sepulcro e prantearam-no, dizendo: Ai, 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 meu irmão, tendo-o sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro no qual está o homem de Deus, depositai meus ossos junto aos seus. Com certeza se cumprirá a palavra que ele anunciou da parte do Senhor contra o altar que está em Betel e contra todos os santuários dos lugares altos das cidades da Samaria. Depois disso, Jeroboão não se converteu de seu péssimo caminho, mas continuava designando homens tirados do povo como sacerdotes para os lugares altos, a quem a desejasse. Ele dava a investidura para se tornar sacerdote nos lugares altos. Por essa causa, a casa de Jeroboão incorreu em pecado e foi destruída e extinta da face da terra. Glórias a Jesus.